tá bom? Baixa o vídeo, corta a parte do, tá? Dá para fazer edição. Agora eu descobri que também dá para fazer edição, então não tem problemas com os direitos autorais, porque a gente pode cortar a parte do vídeo, tá bom? Na edição. Então, olha só, estava dizendo, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a, praticamente quem venceu a Segunda Guerra Mundial foram os russos. Os russos, né? Os russos, eles praticamente venceram a Segunda Guerra Mundial. E eles foram os que mais sofreram, foram é, dos que dos povos que foram afetados pela Segunda Guerra Mundial, os russos foram os que mais morreram, né? E ao mesmo tempo foram eles que conseguiram derrotar o Hitler. Os russos também foram os que conseguiram derrotar o Napoleão, né? Foram os que conseguiram derrotar o Napoleão, foram os que conseguiram derrotar também o Hitler. E a, no movimento Hare Krishna na Índia, por exemplo, na Índia, nós temos em Mayapur, tem várias comunidades, né? Tem as comunidades dos brasileiros, são pouquinhos, mas são muito barulhentos. Tem a comunidade dos chineses, dos japoneses, tem a comunidade dos franceses, dos italianos, e tem a comunidade dos russos e dos ucranianos. Tá? Eles convivem juntos, no mesmo bairro, na mesma. Né? E não sei se vocês já foram a algum templo Hare Krishna, aqueles que já foram em templos Hare Krishnas, sabem que existem muitas danças. Né? Nós cantamos, dançamos juntos e também comemos juntos. E na Índia, nosso mestre espiritual, o fundador, né, da ISKCON, é o movimento Hare Krishna, Swami Prabhupada, ele, quando ele começou a divulgar, né, essa consciência de Krishna no Ocidente, ele então foi para a ONU, né, ele fez uma manifestação em frente da ONU, junto com um grupo de rapazes, né, devotos, e cantando, simplesmente sentaram-se de frente da ONU e começaram a cantar o Mahamantra e fazendo danças, e dançando, e convidando a todos para dançar. E naquele dia ele deu uma palestra e disse que o Mahamantra Hare Krishna é capaz de unir todas as pessoas ao redor dessa vibração transcendental, onde realmente pode acontecer a verdadeira Nações Unidas, onde todos podem se juntar para cantar, dançar alegremente e celebrar a felicidade de viver, de existir e de evoluir todos juntos. Então ele queria convencer ou sugerir para os diretores da ONU, líderes da ONU, que adotassem o Mahamantra Hare Krishna como um símbolo da união entre os povos e as nações. Ainda isso não aconteceu, mas como foram palavras proferidas por um devoto puro, então certamente isso vai acontecer, né? Em termos de escala global. Em escala local, por exemplo, como eu estava dizendo para vocês, lá na Índia, atualmente, por exemplo, se você entrar no templo da ISKCON, dentro de Maya, porque a concepção dos devotos Vaishnavas é de que nós não somos o corpo. Então, nós não pertencemos, nós não somos brasileiros, nós não somos russos, nós não somos alemães, nós não somos ingleses, italianos, franceses, japoneses ou americanos, brasileiros, etc. Nós não somos pretos, brancos, nós somos almas, primeiramente. A nossa identificação é de que nós somos almas espirituais ou almas transcendentais, e por conta disso nós somos todas semelhantes entre nós. Não há diferenças entre nós. As diferenças que existem entre nós são diferenças da dualidade. Estão baseadas na ignorância humana, que gera violência.
Por isso que nós nos confrontamos, porque nós partimos do princípio de que nós somos os corpos e que nós pertencemos a essa ou aquela localidade, mas que a nossa identificação principal deve ser a de que nós somos almas transcendentais e, portanto, nós somos uma raça única. Ou seja, somos da raça alma. Essa é a nossa verdadeira identificação. Nós somos da raça alma. Essa é a nossa principal identificação. E Prabhupada, ele enfatizou esse aspecto da nossa compreensão, da nossa evolução. E se a gente vai, como eu disse, né, na Índia, na nossa sede principal, a nossa matriz, que fica em Mayapur, você vai ver dentro da sala do templo americanos, chineses, russos, ucranianos e alemães, todos dançando juntos e se abraçando, e na hora de comer, todos comem juntos e se servem uns aos outros e, eventualmente, se casam entre si e têm filhos juntos. Então, e é uma comunidade única, e a identificação entre nós é de que nós somos almas. Almas. Então, nessa identificação, as nossas dualidades são transcendidas. E ali, nesse templo sagrado, o Mayapur Chandrodaya Mandir é uma sede espiritual das Nações Unidas para almas transcendentais. Então, é uma curiosidade, né, que que existe e nós assim, estamos trazendo isso daí porque hoje nós vamos falar sobre um personagem. Ele era um dos generais comandantes, né, da Força Militar da Rússia. E essa pessoa, devido ao seu controle mental, nós dizemos, o que que nós dizemos, né, na sala dos mantras? Não há paz sem controle mental, não é assim? Não é isso que nós dizemos? Não há paz sem controle mental. E, e essa fala, ela procede, ela não é uma motivação esotérica, não. Ela procede e hoje vocês vão entender como ela procede e procede muito, tá? Não há paz sem controle mental, não há felicidade sem paz e não há bem-aventurança transcendental sem felicidade. A gente primeiro tem que se acostumar a ser feliz, para sentir que a felicidade ela é um ente real, existente e possível. Então, uma vez adaptadas a experimentar felicidade sem ansiedade, então nós começamos a também sentir bem-aventurança, que é o substrato da felicidade, que é o néctar, que é o suprassumo da felicidade, é a bem-aventurança, chamado também, na verdade, originalmente chamada de Ananda, a bem-aventurança transcendente, tá? Nós vamos conhecer hoje a vida do personagem. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos compartilhar já. Inclusive, todos os documentários que são feitos dele é apresentado dessa forma, tá? Como está aqui. Não é que eu peguei um específico, não. Todos eles normalmente são apresentados dessa forma, tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ótimo. Olha lá o título. O Homem que Salvou o Mundo, Stanislav Petrov, História Esquecida. Interessante, né? O Homem que Salvou o Mundo. Olha que título. E não é esse não é o único vídeo, não, que traz esse título. Praticamente todos os vídeos, documentários sobre a história desse homem, têm esse título. Esse homem salvou a humanidade. Esse homem, por conta desse homem, nós podemos ter famílias que saem dos parques para passear ou simplesmente casais que marcam casamentos, ainda hoje, por conta desse homem, que é uma coisa bastante curiosa, né, da nossa história, e eu acho que essa pessoa merece ser lembrada
por aqueles que se preocupam com o bem-estar da humanidade. Quando a gente olha, por exemplo, a Terra vista à distância, e a gente vê que é uma coisinha tão frágil, tão delicada e ao mesmo tempo tão encantadora, tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa, sabe? As obras de artes, os cantores, as músicas, né? As paisagens que existem, né? A beleza natural, os peixes que são coloridos, tudo tão incrivelmente lindo dentro dessa bolinha frágil e flutuante no espaço. Imagina. Imagina que nós somos uma raça de alienígenas. Vamos dizer que nós somos uma civilização de fora da Terra. E nós, de repente, nos deparamos com uma bolinha dessa, assim, e olhamos lá dentro, tem essa explosão de vida. Imagina o nosso estado de encantamento, o nosso choque de felicidade de encontrar uma coisa assim. E nós fazemos parte dessa coisa. Nós fazemos parte dessa coisa, tá? E esse personagem tem a ver com a preservação dessa, né, dessa criança, dessa bolinha frágil, luminosa, chamada Terra. Então vamos conhecer a história do nosso personagem de hoje, Stanislav Petrov. Só um segundinho, pessoal. A palavra herói é definida simplesmente como alguém que faz algo fora do comum para realizar uma tarefa difícil, muitas vezes com grande risco pessoal. Ao longo da história, muitas pessoas ganharam esse título. Durante a Guerra Fria, houve muitos exemplos. Mas um homem se tornou um herói não por meio de atos heróicos de combate ou arriscando sua vida para salvar outra pessoa. Ele arriscou sua vida e a de milhões de pessoas ao redor do mundo simplesmente não entrando em pânico em uma situação muito tensa. Quem foi Stanislav Petro? O que o tornou talvez o maior herói de toda a história? Porque ele é praticamente desconhecido até mesmo em seu próprio país. Olá, sou Colin Eddon, um veterano do Exército e do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, ex-professor de História, autor de livros e bem-vindos a este episódio de História Esquecida em 1º de setembro de 1983. O voo 007 da Korean Airlines, partindo de Nova York para Seul, Coreia do Sul, parou em Anchorage, Alasca, para reabastecimento. Após a decolagem, ele saiu do curso e entrou no espaço aéreo soviético sobre Kamchatka e, novamente, sobre as instalações ultra-secretas soviéticas sobre a ilha Sakhalin. Além disso, os submarinos americanos estavam em um jogo constante de gato e rato com seus colegas soviéticos enquanto ambos os lados coletavam informações. Diante da intrusão aérea, os soviéticos reagiram. O Comando de Defesa da Força Aérea Soviética lançou seus caças MiG-23 e Su-15 para identificar, observar e deter a aeronave. A ordem para derrubá-la foi dada. Mas por quê? As tensões da Guerra Fria eram altas em ambos os lados, mas especialmente para a URSS. A decisão de abater foi tomada pelo diretor de defesa aérea Anatoly Kormakov. O piloto soviético do Su-15 Gennady Apovich e seus colegas pilotos seguiram o KAL-7. O 747 foi seguido por 20 minutos enquanto o radar de solo e a vigilância também rastreavam um avião espião americano RC-135 em uma missão de coleta de informações na mesma área. O Zapovich recebeu a ordem e disparou seus 2 mísseis. O KAL-7 foi explodido do céu, matando todas as 269 pessoas a bordo do 747.
Todos esses fatores combinados tornaram o que aconteceu a seguir ainda mais tenso. O tenente-coronel Stanislav E.F. Petrov foi designado para as forças de foguetes estratégicos da União Soviética, monitorando as atividades americanas e da OTAN em relação aos lançamentos de mísseis balísticos. Sua função secundária era criar um sistema de alerta precoce por satélite para auxiliar na capacidade de detectar lançamentos de mísseis em qualquer lugar do mundo. 9 satélites orbitavam a Terra como o único sistema primário de alerta precoce. Em 26 de setembro de 1983, Petro estava prestes a tomar uma decisão que destruiria ou salvaria o mundo. Naquele dia, Petro assumiu o comando do local denominado Serpov 15 quando, pouco depois das 10 horas da noite, seu sistema de alerta disparou. Isso indicou que seu sistema havia identificado um ataque americano. Seus visores sinalizaram um local específico para o lançamento do míssil americano. Foi demonstrado que um míssil havia sido disparado. O sistema de detecção de computador soviético executou suas 30 verificações de sistema como um método de verificação, o que levou um pouco de tempo. Isso seria o que forçaria Petro a tomar uma decisão que mudaria o mundo. O computador retornou como verificado para o lançamento, o que significava que a URSS tinha menos de 30 minutos para lançar um contra-ataque. Petro esperou pelos dados e, quando tudo chegou, faltava um componente para confirmar o lançamento. Não havia nenhum relatório de observação visual de nenhuma fonte eletrônica ou de vigilância para confirmar o lançamento. Isso foi fundamental para Petrov esperar para repassar as informações aos seus superiores no Comando Estratégico de Mísseis e no Kremlin, que haviam autorizado seus próprios lançamentos de mísseis. O instinto de Petrov lhe disse que havia um problema. Apesar de ele e seus técnicos terem verificado o sistema de informações do computador várias vezes, procurando por qualquer falha, qualquer erro de qualquer tipo, não havia erros. Ele sabia que, como primeira linha de defesa, seu relatório forçaria a ação de outros. Ele precisava ter certeza. Mas então o sistema mostrou lançamentos sucessivos. 5 mísseis em poucos minutos dos Estados Unidos. Parecia que o Armagedon havia começado. 12 minutos se passaram até então, e Petro ainda esperava por dados melhores. Petrov tinha um programa de treinamento civil estelar por trás dele, o que, ao contrário de seus colegas militares de longa data, não estava preparado para seguir cegamente o protocolo e relatar os lançamentos imediatamente, pelo menos não ainda. Petro sabia que, se houvesse um primeiro ataque dos Estados Unidos, seria um ataque total, talvez com centenas de mísseis de uma só vez, não apenas alguns. Ele desconfiava de seu próprio sistema de alerta precoce. Se o recebesse com confirmação final, sua próxima ligação seria para seus superiores, que notificariam o primeiro-ministro soviético, Yuri Andropov, que daria a ordem de lançamento dos mísseis. Seria a decisão final de Andropov, e Petro sabia disso. Petrov esperou que as estações de radar de longo alcance confirmassem os mísseis que se aproximavam. Esse era o teste decisivos. Essa seria sua confirmação final, mas já haviam se passado quase 24 minutos. Se ele estivesse errado, a União Soviética seria quase destruída e eles talvez nem conseguissem lançar seus próprios mísseis. Petrov também sabia instintivamente que os Estados Unidos e até mesmo seu próprio país jamais lançariam o primeiro ataque de forma realista. Essa era sua crença pessoal. Os alarmes falsos ocorreram devido à radiação solar que incidiu sobre as lentes dos satélites em órbita de tal forma que acionou os sensores de detecção de lançamento pré-programados, enviando informações errôneas que Petro não sabia na época. Inicialmente, após uma série intensa de interrogatórios, o general Yuri Bodantev, então comandante das unidades de defesa antimísseis da Defesa Aérea Soviética, decidiu que Petrov agiu de acordo e elogiou suas ações e pensamento crítico, e que ele seria recompensado. Petro se tornou conhecido depois que Botenstein publicou suas memórias em 1998. Petro tomou a decisão certa, ele usou seu treinamento e inteligência para pensar no processo e não entrar em pânico. Alguém poderia pensar que seu país o teria elogiado por seus esforços. Você estaria errado. A situação envergonhou totalmente o Exército Vermelho, e, incrivelmente, Petrov se tornou o bode expiatório fácil e alguns o culparam pela falha do sistema, sobre a qual ele não tinha controle, em vez dos engenheiros de software e técnicos que construíram o sistema. Ele se aposentou e foi transformado em pária pelos militares soviéticos apenas por fazer seu trabalho, sem mencionar por salvar o mundo de um holocausto nuclear. Mas as ações de Petrov não passariam despercebidas pelo resto do mundo. Ele permaneceria desconhecido até mesmo em seu próprio país até depois da queda do comunismo. Mas em janeiro de 2006, ele foi homenageado pelas Nações Unidas.
Petrov foi de fato o homem que salvou o mundo. Obrigado por assistir a História Esquecida. Por favor, clique em curtir, inscreva-se e compartilhe. Envie nos comentários e compartilhe ideias, e entraremos em contato com você o mais breve possível. Até a próxima. 8. Petro tomou a decisão certa por seus esforços. Olá, estão me ouvindo? Sim, Sim, Tá tendo eco para vocês aí? um pouquinho. Sim. Tá, então, um minutinho. Deixa eu confirmar aqui. Tá fechado o microfone para Bu. Olá. Agora estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Agora sim. Sem eco, certo? Certo. Muito bem. Muito bem. Olá. Stanislav Petrov. Olha, tem algumas coisas interessantes aí, hein? Alguns detalhezinhos que... E ele tem um sorriso lindo, né? Ele ele tem um aspecto muito bonito, né? Muito belo também. Assim, e saber, né? O que ele nos representa, naturalmente desperta amor por ele, né? Gratidão, amor, carinho, ternura. E por incrível que pareça, né? Os russos que são conhecidos como, né, assim, tão frios e guerreiros, né? Nós temos um príncipe da paz entre, né, entre eles. Também é dito que o profeta, ele não é honrado na própria pátria, né? Tem esse ditado, né? Jesus disse isso certa vez, né? O profeta não é honrado pela própria pátria. Ele dizia, ó Israel, quantas vezes eu tentei reunir você como filhotinhos embaixo da minha asa, mas você, ó Israel, ele dizia, né? Jesus dizia, o profeta não será honrado em sua própria pátria. Esse é um caso típico de que um herói não é honrado em sua própria pátria. Inclusive, injustamente, né? Ele foi, como vocês viram aí, considerado uma pessoa... Assim, essa parte, que é a parte da injustiça, a parte do escárnio, ela é uma das características do critério da verdade para selecionar pessoas autênticas. Por exemplo, uma verdade, ela passa por 3 crivos, ou seja, 3 níveis de verificação. A primeira etapa é a ridicularização. Então, quando uma verdade é apresentada em público, ocorre então uma ridicularização. Depois, uma oposição violenta. E, finalmente, a aceitação, né? Então, ele passou por todas essas fases. A ridicularização, porque os seus compatriotas o consideraram inoperante, falho, ou seja, ele assumiu uma responsabilidade, uma culpa que não era dele. Depois, oposição violenta, no sentido de o afastamento, o esquecimento, o isolamento, a tentativa de silenciamento absoluto, né? Ele passou por isso daí. E, finalmente, a aceitação, em que ele foi condecorado, né, na ONU
E eu não entendi por que ele não recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Esse merecia, com certeza, o Prêmio Nobel da Paz. Ele deveria ser não apenas condecorado com o Prêmio Nobel da Paz, como ele deveria ter, sim, uma estátua dele na ONU, para que nós assim, sempre lembrássemos dessa pessoa e da gratidão que a humanidade deve ter a essa pessoa por ter tido a controle mental. Controle mental. Se hoje nós gozamos de paz, desfrutamos de paz, felicidade, ao menos, claro que a gente pode considerar uma série de fatores, né, envolvidos na operação, mas essa peça, o Stanislav Petrov, ele foi fundamental para a manutenção dessa paz. E uma das características da manutenção dessa paz tem a ver com a capacidade que ele tinha de controle mental. Então, o controle mental dele, né? O humanitarismo dele. Porque, veja bem, vocês perceberam que durante a narração do documentário, foi mencionado que ele tinha um treinamento civil, né, previamente. Ele era militar, mas antes de ser um militar, ele teve treinamento civil. O que significa isso? Possivelmente ele foi escoteiro, só uma coisa assim, algo como a brigada de... sabe, quando declara, o país declara estado de calamidade, então vem aquelas pessoas para cuidar das demais, né? Cruz Vermelha. Então, esses tipos de instituições que cuidam das pessoas em situação, né, de calamidade ou de extremismo. Então, isso faz com que a pessoa tenha uma noção humanitarista. Então, quando se diz que ele tinha treinamento civil, é uma outra forma de dizer que havia nele humanitarismo, preocupação com a humanidade, com a sociedade humana. Então, antes de ser um militar, ele era um humanitarista. Então, a preocupação dele não era apaixonada pela sua pátria, mas a preocupação dele era com a humanidade, né? E devido a essa preocupação, essa dedicação à humanidade, essa noção coletiva de família, né? Ele teve a calma, a inspiração divina, né? O bom senso de pensar no coletivo. Então, agora, imagina que também diz, né, tem um ditado que diz que os humilhados, né, na Bíblia está escrito que os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Né? Então, ele foi, né, humilhado na sua própria pátria, ele foi relegado ao esquecimento, deixado para trás, mas a humanidade, que aí já é uma outra coisa bonita também da nossa civilização, da nossa comunidade, é que a humanidade soube reconhecer a importância dele para todos nós. E essa é uma coisa bonita que a ONU fez, e aí a ONU está de parabéns, de ter reconhecido ele como patrimônio cultural da humanidade, como personagem benéfico, como uma flor nascida nos escombros, né, da violência humana. Então, assim, no final, né, da vida dele, ele é uma pessoa honrada, querida, amada, e os descendentes, netos, parentes, próximos, a satisfação que essas pessoas têm de ter, na lembrança da família, um personagem assim, e o que ele gera como consequência, né? A inspiração que ele gera para as demais pessoas como consequência desse comportamento sóbrio e humanitarista da parte dele. Agora, imagina que
E aí todos nós podemos nos orgulhar de sermos humanos, de sermos humanitaristas, de sermos espiritualistas. O humanitarismo é uma qualidade humana, que é o que nós chamamos de espiritualidade. Toda vez que a gente pensa numa pessoa, nós falamos, fulano é espiritual, essa pessoa é muito espiritualizada. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer que essa pessoa é humana. Essa pessoa é humana. Né? Quando nós falamos, por exemplo, onde está a humanidade? Seja mais humano. Né? O que nós queremos dizer com isso? Seja mais maternal, seja mais sensível à felicidade, à paz, ao equilíbrio. Humanize-se, ou seja, tenha compaixão, tenha empatia, humanize-se. E uma pessoa humanizada, automaticamente, é uma pessoa espiritualizada. A pessoa não precisa rezar. As religiões, elas são terapia de grupos. Nós amamos conviver entre pessoas. Nós gostamos de estar entre nós. Nós somos igual... nós somos igual... como porco espinho, né? Não pode se aproximar muito, senão os espinhos machucam. Não pode ficar muito longe, senão fica muito frio, fica triste. Então a gente fica ali meio coladinhos ali. Então nós gostamos de nos ver, de nos tocar, de nos sentir, de conviver entre nós. Apesar de eventualmente surgir algumas arestas, nós nos amamos, nós nos gostamos, nós nos queremos bem. E quando nós formamos grupos para pensar de uma forma unificada, ou o que nós chamamos de religião, ou partido político, ou né, um paradigma, um idealismo social, que seja, nós nos reunimos em grupo para compartilhar as mesmas ideias, os mesmos sentimentos, as mesmas buscas e aspirações e percepções. A isso nós chamamos de religião também. Então, as religiões, elas são uma terapia de grupo. Para qual função? Quando nós vamos a uma terapia de casal, uma terapia de grupo, por exemplo, qual é a função de participar de uma terapia de grupo? Evoluirmos em grupo para alcançar um objetivo de harmonia, de equilíbrio, de paz interna e externamente. Então, as religiões têm essa função: estimular os seus integrantes e membros à busca de um estado de espírito em que ocorra ou que seja predominante a característica da humanização. Quanto mais humanizada é um grupo religioso, tanto mais auspicioso esse grupo será para a humanidade. Então, a religião tem uma função básica, principalmente tornar o ser humano. Então, essas pessoas, elas se reúnem, rezam, fazem penitências, estudam as Escrituras Sagradas, dão caridades, glorificam ao Senhor Supremo, e todas essas funções têm apenas um único objetivo a ser alcançado: que o ser se torne humanizado. Somente após a humanização do ser, somente após o ser tornar-se caracteristicamente humano, é que ele pode pensar na possibilidade, ou meditar, ou perscrutar a divindade. Só depois que ele alcança a humanidade. Não tem como chegar, por exemplo, à Índia, saindo do Brasil, se antes a pessoa não chegar a um porto, que seja um aeroporto, que seja um porto no mar. Mas ela tem que primeiro chegar a uma plataforma de lançamento para que possa alcançar um destino mais longo. Então, não é possível nós alcançarmos a transcendência ou nós perscrutarmos a divindade se nós não alcançarmos o porto seguro da plataforma de lançamento, que é a humanidade. Primeiro, nós precisamos nos tornar humanizados, seres humanizados. E o que significa isso? Significa que nós precisamos tratar o nosso coração, tratar o nosso jardim, tirando do nosso jardim, do coração, as ervas daninhas que sufocam essa planta
esse arbusto da humanidade, que são a inveja. Mas, Devananda, eu não tenho inveja. O fato de você não pensar, perdão, especificamente negativamente em relação a alguém, a característica predominante da inveja é que a pessoa pensa ruim ou negativamente ou deseja o mal de alguém. Essa é a característica predominante. Mas o simples fato de nós não nos preocuparmos com o bem-estar da humanidade, isso é inveja. Porque, como o Martin Luther King certa vez disse, o que me incomoda não é o grito dos maus, a presença dos maus, mas é o silêncio dos bons. O silêncio dos bons me chama muita atenção, porque é devido ao silêncio dos bons que os maus fazem tanto barulho. Então, a conivência dos bons, a apatia dos bons, permite que os maus pareçam ser superiores. Os bons se reclusam, se acolhem em grupos para viver uma experiência delirante de espiritualidade. A Madre Teresa de Calcutá dizia que mais vale uma mão que faz do que 10 bocas que rezam. O ato de rezar, de exercitar a espiritualidade, tem uma função: nos tornar seres humanos proativos, preocupados e engajados em transformar a humanidade em um mundo melhor. Essa é a função da religião. Aqueles que param a meio caminho e se aprisionam nas orações e ficam presos às orações, é equivalente a uma pessoa que vive sedada. Então, a sedação, o sedativo, elimina a dor, mas não resolve a infecção. Então, nós oramos, fazemos os mantras, nós exercitamos a nossa compreensão com esse objetivo de nos tornar seres humanizados. E olha só que contradição, né? Só a guerra traz, ou só a guerra faz o nosso amor em paz. Nós temos que travar uma guerra com a nossa mente autólatra, narcisista, egocêntrica, adoradora de si mesma, para finalmente conseguir ter ações reais que justifiquem a vida, que justifiquem o conhecimento que nós temos enquanto seres humanos ao nos humanizarmos com ações. Né? A nossa hiperventilação ou hiperfoco, hiperpreocupação com a nossa própria vida individual nos cega, nos ceda e simplesmente nos mantém na condição egocêntrica, a qual a maioria da humanidade permanece por conta da falta de praticidade, de proatividade em relação ao que deve ser feito para que o mundo seja melhor, para que as nossas crianças recebam de nós um mundo melhor daquele que nós recebemos dos nossos pais. Essa é o nosso dharma, é a nossa missão humanitarista, é a nossa responsabilidade social, é a nossa moral ética, natural. Esse é o nosso dever constitucional. Se nós vamos conseguir realizar esse dharma, isso não está na nossa jurisdição. Isso está nas mãos do Senhor Supremo. O nosso dever é fazê-lo. O sucesso da nossa força, do nosso investimento, está nas mãos do Senhor Supremo, que nos beneficia com sucesso, de acordo com a nossa força de entendimento, a nossa força de ação, ou de acordo com o seu planejamento pessoal. Entretanto,
O nosso dever moral, ético, é usar o nosso tempo livre, ou o nosso tempo disponível, para fazer algo para que a próxima geração, depois de nós, receba um mundo que produza sobre elas estímulos maior de paz, de progresso e de felicidade. Então, nós temos que ensinar aos nossos filhos que os nossos heróis não morreram de overdose. Essa teoria é falsa. A teoria de que nós não temos mais destino, que nós estamos num apocalipse, que nós estamos fracassados, é falsa. É simplesmente porque nós, devido à nossa letargia e egocentrismo, nós deixamos de olhar para aquelas pessoas, para aqueles eventos que nos tornam humanos. Nós temos que lembrar daqueles que nos transformaram em seres humanos melhores, para que nós tenhamos inspiração para sermos também assim. Nossos heróis não morreram de overdose. Os nossos heróis salvaram a humanidade. É uma teoria falsa. Nós não devemos ensinar aos nossos filhos que os nossos heróis morreram de overdose. Nós somos resultados dos nossos heróis. Nós somos a consequência de nós termos heróis entre nós. Nós temos que ensinar aos nossos filhos, nós temos que ensinar a nós mesmos, a nós mesmas, que nós temos heróis, nós temos referências, nós temos norte. Nós não estamos perdidas, à deriva, sem saber o que estamos fazendo. Nós estamos navegando e o nosso destino é a humanidade. Nós estamos aprendendo a ser seres humanos, a humanizarmos-nos. Na fase em que nós estamos tratando da nossa mente, tratando do nosso coração, dos nossos chakras, nos qualifica para que nós possamos assumir definitivamente o nosso Dharma de sermos seres humanos, melhorados, refinados, e honrarmos os nossos heróis do passado, com gratidão, respeito e ação. Essa é a nossa função. Aqueles que não entendem que essa é a nossa missão, que essa é a nossa responsabilidade moral e ética, ainda não entenderam o que é ser humano. Eles devem aprender. Nós devemos ensiná-los. Se eles não aprenderam ainda, nós temos o dever de ensiná-los. O que é ser humano? E ser humanitarista não depende de você ser uma pessoa religiosa. Não depende de você professar uma fé. Não depende de você adorar a Deus. Não depende de que nós façamos austeridades, peregrinações. Ser humano depende apenas de bom senso, observação, inteligência. Olha para as células do corpo. Como funcionam o sistema biológico do corpo? O ecossistema se serve um ao outro, se cuida, se materna um ao outro. As células que decidem não cooperar com o sistema são chamadas células cancerígenas. O que são células cancerígenas? São células que decidiram não se sacrificarem a si mesmas pelo bem-estar do grupo. São células que decidiram que vão permanecer onde estão, do jeito que estão, e que não oferecerão sua energia às demais. Essas são células chamadas cancerígenas. São elas que matam o corpo. Então, toda vez que nós decidimos que nós somos a causa principal da vida, que nós vivemos por nós mesmos, isso é equivalente a um câncer. E como é que funciona? E por que nós temos tantas incidências de câncer na humanidade? Observe que o cérebro, claro que, logicamente, né, tem fatores biológicos, fatores geográficos, tem o envenenamento dos alimentos, tudo isso coopera
é verdade. Mas observe só. Imagina que o cérebro, ele é uma farmácia. O cérebro, ele é um quartel-general, ele é ele é uma Câmara Municipal que produz leis, que coordena, que controla uma cidade, que é o próprio corpo. Imagina que a pessoa, que é o prefeito, o presidente dessa nação, está dando a seguinte orientação constante às células: seja egocêntrico, seja esperto, tire vantagem de todos, salve a si mesma, seja, sabe, passe por cima das demais, não pense nos outros, ninguém pensa em você, pensa só em você e tal. Imagina que uma pessoa fica pensando isso o tempo todo. O que pode acontecer? As células podem acabar acreditando nesse comando. Porque as células são apenas soldados, elas são peões num jogo de xadrez. Vai que as células começam a pensar dessa forma. Olha só, o comando está dizendo aí, ó, vamos pensar em nós mesmas. O comando agora é pensar em si próprio. Não é mais para pensar de forma coletiva, é para pensar de forma individualizada. Pensa em si mesmo. Então tá, como essa é a orientação? Sim, essa é a orientação. Bora lá então. O resultado é um grupo de células cancerígenas. Então, o egocentrismo, a letargia, a falta de humanitarismo estimula as células do corpo a pensarem dessa forma. O resultado é câncer. Não é que essa é a única causa, obviamente, eu não estou falando isso, tá? Mas que ajuda, ajuda. Bastante. Então, pensar de forma humanitarista, pensar em termos do bem-estar da humanidade, também gera saúde mental e física. Portanto, é proativo, é sagrado, é divino. Não está dito, não é? Na Bíblia não diz que o cão, o Satanás, né? Ele traz a praga, a doença, a mentira e tal, não fala assim? E Deus é a vida, a paz, a harmonia? Então, o humanitarismo é uma expressão sagrada da existência de Deus, daquilo que nos eleva, daquilo que nos torna seres graciosos e benéficos no universo. Então, nós temos que olhar para essas pessoas e colocar no nosso coração que esses são os nossos heróis. Os nossos heróis não morreram de overdose, eles morreram de heroísmo. E morrer de heroísmo vale a pena. Tá? Então, essa nossa série, a série Mestres dos Homens, ela tem uma função: trazer de volta para nós a dignidade de sermos humanos. Nós recebemos tanta propaganda negativa, tanto estímulo autodestrutivo, decadente, de que nós somos perdidas, de que nós não valemos a pena, de que o prazer superficial imediato é o que vale. Sabe, essa mensagem perigosa, destrutiva, está transformando as nossas crianças e os nossos jovens em pessoas absolutamente confusas, ansiosas, amedrontadas. O índice de desistência da vida entre os jovens é alarmante. Então, nós temos que nos posicionar, ainda que seja uma tarefa colossal, vale a pena. Porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Bastou um único ser humano para valer a pena. Então, vale a pena. É dito que, então vou finalizar a minha fala aqui. É dito que tem alguns que lutam um pouco e são melhores, são bons. Há aqueles que lutam mais e são melhores.
Entretanto, há aqueles que lutam sempre. Esses últimos não podem faltar na humanidade jamais. Torne-se imprescindível à humanidade. Torne-se necessário. Conquiste o coração da pessoa suprema, mostrando o seu valor de dignidade de alma. E cuide dos pequeninos, né? São as crianças. Pense no mundo, como o mundo que você vai deixar para os seus pequeninos. Aquele que ama os pequeninos, ama a mim. Foi dito. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. E quem tem sabedoria, viva. Ok? Então, nossa homenagem hoje a esse personagem querido, sagrado, né, esse presente de Deus para a humanidade, e com um sorriso muito bonito. Eu acho que combinou com ele. Muito bem. Então eu gostaria que vocês abrissem suas câmeras. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso herói de hoje. Hare Krishna. Muito bem. Senhoras e senhores, a sorte foi lançada. Cultive essa semente boa no coração. Sejam felizes. Espalhem amor, porque vale a pena. Plante amor, porque tristeza não dá flor. Hare Krishna. Muito bem, Devi. Hoje nós temos, então, a nossa luz do parto. Vou deixar você agora conduzir a partir de então, tá bem? Eu posso desligar a gravação? Posso desligar? Pode, faz a luz do parto com a gravação. Ok. Então, deixa eu abrir aqui. Ok. Alguém gostaria de fazer a luz do parto? Aline? Cristina, você gostaria de fazer a luz do parto? Devi, pega a luz do parto. Já está aqui. Então, vou fazer. faça. Quem gostaria de fazer a leitura da luz do parto? É super simples. A Devi manda no WhatsApp, é só você ler. Algum voluntário aí? Mari? A tríade. Olha as duas juntas aí. Eliane Abreu. Vamos ver quem está aqui. Né? Olha só quem está aqui. A Aline, a Brenda, a Cristina, a Eliane Abreu, a Lívia Porto, a Márcia Regina, a Mari, a Rosa, a Tulasi e a Vera Lúcia. Dou-lhe um voluntário, não? Eu tô rouca, hoje não posso. A Tulasi está rouquinha, hoje não pode. Dou-lhe duas. Última chance. Tá bom. Vão renunciar a Rosa. Vai fazer, Rosa? Vai. Ué, Rosa, você tá... Olha só, parece que esse armáriozinho aí atrás de você, parece que você está no quarto aqui na Seva. Né? Parece. Bom, então tá, Rosa. Vamos lá, então? Vou passar para você, tá? A luz do parto. Tá, deixa eu abrir aqui, ou a Devi vai mandar? Eu tenho aqui, eu posso te mandar. Manda para ela, Tulas, Devi, que aí ela já faz a leitura lá, tá? Ok, peraí. Pessoal, vocês podem, inclusive, se oferecerem como voluntários para fazer a leitura da Escritura Sagrada pelas manhãs, ou a leitura da luz do parto. Esse
essa parte do nosso sadhana é aberto, tá? Todos podem se candidatar, todos podem se oferecer para serem voluntários, para fazer a leitura do verso da aula dos Yotas Védicas e também para a luz do parto, tá? Não tem nenhuma exigência específica para ser voluntário nessa parte do nosso sadhana. Qualquer uma de vocês pode se oferecer, tá bom? É só falar com a Devi ou falar com a Tulasi. Tulasi, eu gostaria de ser voluntária para fazer a leitura da luz do parto ou a leitura dos mantras védicos, a leitura do verso do dia da aula. Fala com a Tulasi ou fala com a Devi, ela coloca vocês aí num dia específico, tá bom? Muito bem. Rosa, tá pronta? Tô sim, Prabhu. Muito bem, querida. É com você, tá? Mantra da luz do parto. Queridas pessoas auspiciosas desta sala sagrada, a sala dos mantras, peço a permissão para me dirigir a vocês com amor em meu coração. Namastê, Hare Krishna. Todos os dias nascemos novamente. Nossas células mudam e evoluímos. Por isso, todos os dias vivemos um parto e uma nova luz se nos mostra diante da grande aventura de viver e aprender. Desejo em nome de todos nós e diante do Mestre Supremo, que é a verdade absoluta, que seu dia seja rico em cultura de amor e compaixão, que você seja forte para o autocontrole emocional e que você, acima de tudo, com seu olhar e gestos, espalhe essa bem-aventurança que agora está cheia em seu coração, ao ter cantado puramente os santos nomes do Senhor. Hare Krishna. A câmera está fechada? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor, divina, ó auspiciosíssimo Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Tenham todos um excelente dia, nos vemos